Rafa Benítez no São Paulo, Gabriel? Que papo é esse? Vamos comentar aí sobre isso, só pode ser piada, né? Tem informação pra gente falar sobre essa situação aí. Vamos falar sobre reunião que o São Paulo teve aí com técnicos, tá? Que a gente vai comentar aí, vamos falar sobre o jogo de ontem, isso e muito mais. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, dá essa moralzinha pra gente, pô, deixar teu like, custa nada, de graça, ajuda muito aqui o canal. Belezinha? Então vamos para as notícias do São Paulo. Vamos pro madrugadão tricolor aí, né, rapaziada? O negócio é o seguinte: segundo jogo aí do Campeonato Brasileiro e segundo tabu quebrado, né? Pra você ver que maravilha que tá a situação do São Paulo. É 300 jogador machucado, é técnico demitido já que tá no cargo aí, São Paulo tá procurando outro, e os jogos passando, né? E no Brasileirão já foram 2 jogos e 2 tabus quebrados contra o Fortaleza. São Paulo não perdia em casa em uma estreia de Brasileiro desde 2008, né? E mais um aí, ó. São Paulo não perdia as 2 primeiras partidas no Brasileirão desde 1990, há 34 anos. Tá aí mais um recorde quebrado do time do São Paulo, do seu Thiago Carpini, tá? A última vez que o São Paulo perdeu os 2 primeiros jogos do Brasileirão foi em 1990, tá? 34 anos atrás. Bizarro, né, cara? Né? 34 anos aí, bizarro. Aí, depois do jogo, né, cara, os bonitões, né? Quem é os bonitões? Os bonitões é Júlio Casares, Belmonte, né? Rui Costa, todo mundo passaram lá pela imprensa, pelas jornalistas e ninguém falou nada, né? Na hora de levantar taça, troféuzinho é bom, né? Na hora de repostar videozinho, né, edit de cara do momento é bom, mas na hora de falar na crise ninguém me fala não, né? Ninguém me fala não. Os bonitão ninguém fala. Principalmente o senhor Casares, que é o presidente, e o Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo. Nem era pra ser ele, que não tem, né? Nem tinha que estar lá, mas tá lá. Os bonitão não falam não, mas se ganhar um título aí, né? Um momento bom, adora ficar postando um monte de coisa nas redes sociais, né? O cara do momento, sei o que. Na hora da crise não fala nada, né? Bom, vamos lá. Peguei aqui o trechinho aqui, o único trecho relevante da entrevista do Carpini, né? Porque, cara, falar do jogo, da atuação, pouco importa, né? Não faz diferença alguma, já vai ser demitido isso, só saber quando, né? Vamos ver se ele vai estar no próximo jogo aí ou não. Acho que não, mas vamos ver aí, né? Olha só, abre aspas pro Carpini ontem na coletiva. Se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, eu não sei. Quero acreditar que não, porque sempre tivemos relação de muito respeito de ambas as partes. Então, vejo como especulação. Não teria problema nenhum a diretoria me comunicar se isso estivesse acontecendo, por um ponto final. Se posicionar que sim ou que não. A partir do momento que isso não acontece, não quero acreditar que isso esteja acontecendo. Mesmo porque o clube também tem auxiliar da casa. O clube poderia tomar outras providências caso tomasse a decisão pela troca. Então, se isso não aconteceu até então, me sinto respaldado e sigo trabalhando. Carpini, sinto te informar, meu querido, mas eles estão sim já fazendo reunião, já procuraram já 300 técnicos, já estão sim procurando o seu substituto, né? Isso é um fato. Aí, muita gente vem criticando a diretoria, macetando a diretoria porque já tomou a decisão de demitir o cara, mas você vai demitir depois que achar o novo técnico. Enquanto isso, ele tá lá, treina o time, viaja pro Rio, comanda o time do Flamengo, e é errado mesmo. Cara, você vê o semblante do Carpini. Pra quem não viu a coletiva, não precisa nem ver, tá? Só pega, depois você pega um trecho da coletiva, um vídeo, e só vê o semblante do Carpini. Cara, um cara assim, mano, tu olha pro Carpini, parece que ele quer chorar, velho. O semblante dele de derrotado, de fracassado, de tristeza, como se ele já soubesse, irmão, que vai embora. E imagino que ele deve saber já também, né? Cara, é uma pena na situação que chegou aí, cara, não tem a menor condição de continuar, infelizmente, a gente já comentou sobre isso aí já 1 milhão de vezes, o time em campo é um nada, né? Aí quem apareceu pra falar foi o Caleri, né? O Caleri falou o seguinte na zona mista, olha só: tem que ter respeito pelo treinador que está no cargo, eu sou muito grato ao Carpini, uma boa pessoa, a gente tem que olhar pra dentro do campo e melhorar. Ele também imagina que ele deve ser uma boa pessoa, legal, mas como técnico de São Paulo, não dá. Já tá claro aí que não tá. Ontem eu comentei com vocês no pós-jogo, né, cara, assim, você olha pro São Paulo em campo, é como se fosse um nada dentro de campo, né, cara? O time não tem uma jogada, não tem um padrão, é uma bagunça, né? O Carpini substitui o time, vira uma salada bizarra, né, cara? O time do adversário todo tem espaço pra caramba. Aí o que acontece? O André Pirral, né, postou ontem no X:
O São Paulo tinha um padrão, perdeu. O São Paulo tinha fibra, perdeu. O São Paulo era maior que qualquer jogador, não é mais. Destruição total em menos de 4 meses. Caminhada para a terceira derrota nos últimos 4 jogos. Se não tomar jeito logo, corre o risco de experimentar algo que nunca provou. Cara, bizarro, né? Como a diretoria do São Paulo destruiu o São Paulo aí, né, cara, em 3, 4 meses, né, cara? O São Paulo da Copa do Brasil pra esse aqui, mano, existe uma distância assim colossal. Não dá pra comparar esse São Paulo com o São Paulo campeão da Copa do Brasil, né? E evidentemente, pô, Gabriel, o Carpini tem culpa. Sim, tem culpa, mas quem trouxe o Carpini foi a diretoria, né? O Carpini não botou uma arma na cabeça do presidente e obrigou o Casares a assinar com o Carpini, né? Foi eles que foram lá atrás do Carpini, pagaram a multa e trouxeram, que tava errado. 98% da torcida tava falando, cara, esse cara aí não é pra agora, é muito jovem, inexperiente pra São Paulo. A grande maioria, irmão, mais de 90% da torcida foi contra a vinda do Carpini. Cara, zero novidades está acontecendo, velho. O cara não tinha, até ontem, até o jogo que Fortaleza, o cara não tinha um jogo de Série A na vida dele. Até 2, 3 semanas atrás, nunca tinha viajado internacionalmente para um jogo, né? Qual que era a chance do nosso técnico foi para a seleção? E o Zé foi buscar o técnico do Juventude. Qual que era a chance de dar certo, gente? Todo mundo já sabia disso. Todo mundo já sabia, né? A gente torce, ponta, ela tá assim, igual o maluco pra fazer um gol cagado no final, pelo menos conseguir um pontinho no Maracanã. Mas não tem como, gente, não tem condição, tá? Tem condição. Aí o que acontece, rapaziada? Olha só. São Paulo jogará 6 dos próximos 7 jogos fora de casa, incluindo Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Caso o Tricolor faça o bate e volta em São Paulo, ao todo percorrerá 24.306 quilômetros, rapaziada. Olha só, a sequência aí é Flamengo, já foi ontem, já foi, Atlético Goianiense pelo Brasileirão, Barcelona do Equador aí pela Libertadores, Palmeiras aí em casa, depois Águia de Marabá pela Copa do Brasil, jogo de ida, depois Vitória pelo Brasileirão, e Cobressal pela Libertadores. Então, dos 7 jogos aí, 6 são fora de casa, né? E incluindo do Flamengo, né? Que já foi ontem aí que o São Paulo acabou perdendo, né? Aí o que acontece? Só um detalhe importante. A gente comentou com vocês já ontem sobre o sorteio da Copa do Brasil, né? Teve os mandos de campo aí, terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo aí contra o Águia de Marabá, né? E o primeiro jogo vai ser na casa deles. Tá? Na ida, a gente acabou de comentar aqui, né? A sequência de jogos, incluindo o Águia de Marabá. O jogo de ida é lá e a volta é no Morumbi, tá? Então a gente vai decidir a vaga aí em casa. Aí falando sobre o lugar do jogo contra o Águia de Marabá. Olha só, informação do Jornal dos Esportes do Pará. Adversário do São Paulo na Copa do Brasil não poderá jogar em sua casa na cidade de Marabá. O estádio Zinho Oliveira, que é o estádio do Águia de Marabá, tem capacidade para 5.000 pessoas, tá? E a CBF impõe para essa fase, no mínimo, 10.000 torcedores, tá? Então, terceira fase da Copa do Brasil, o mínimo aí, o estádio tem que ter capacidade para 10.000 pessoas. E o do Águia de Marabá tem só para 5.000 pessoas, tá? O clube paraense deve levar a partida para o Mangueirão, assim como fez em 2023 contra o Fortaleza, rapaz. Então tá aí, então, o jogo do São Paulo contra o Águia de Marabá, lá, né, na casa deles, deve ser aí no Mangueirão, tá? Informação do Jornal dos Esportes do Pará, tá? Informação aí bem interessante, belezinha? Vamos avançando aí, rapaziada, o negócio é o seguinte, olha aí, informação da Aline Fanelli. Prefeitura diz que novo letreiro do Morumbi não atende exigências. Ih, rapaz, olha aí. A compra dos naming rights do estádio do São Paulo foi oficializada pela Mondelez no dia 26 de dezembro de 2023, acordo costurado para o período de 3 anos. Porém, até o momento, o local não tem o letreiro no Morumbi. Como a fachada do estádio é tombada, para fazer qualquer alteração, é preciso uma aprovação da Comissão de Paisagem e Proteção Urbana da Prefeitura de São Paulo, que até agora não ocorreu. Em contato com a Band, a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, por meio da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, informou, até o momento, o projeto apresentado não atende às dimensões definidas
nos artigos, tá? Então tá aí, tá? Então esse novo letreiro aí do Morumbi, né, não atingiu as exigências, né, cara, devidas aí para poder colocar, né, o novo letreiro lá Morumbi, né, já teve até evento aí para anunciar, né, o Morumbi lá como é que ia ficar, né, a gente já tem foto aí, já comentamos, tem mais de um mês aí, mas até agora, né, o São Paulo e também a Mondelez não conseguiram a liberação para poder colocar, rapaz. Olha o BO aí. Complicado. Agora, vamos lá. Vamos começar a falar do técnico. Já vamos aqui, irmão, largar o aço, porque isso aqui só pode ser brincadeira de mau gosto, tá? Ontem, tá? Antes do jogo contra o Flamengo, o André Hernan, tá? Deu informação dizendo o seguinte. A análise do São Paulo sobre Luiz Zubeldia é de que ele seria um Carpini argentino, um jovem que teve sucesso, mas ainda não pegou nenhuma potência. Só pode ser uma piada de mau gosto isso aqui, né? Eu não tô falando da informação do André Hernan, pelo amor de Deus, tô falando dessa análise da diretoria do São Paulo. O Zubeldia é um Carpini argentino, só pode ser brincadeira, meu irmão. O cara tem quase 16 anos de carreira como técnico, tá? E vem de bom trabalho na LDU, foi campeão da Copa Sul-Americana. Não dá pra pôr na mesma prateleira o Carpini com o Zubeldia. Carpini tem o quê? 4 anos de que ele é técnico? Até agora, até ontem não tinha um jogo de Série A na vida dele. Nunca viajou internacionalmente pra um jogo. Não dá pra pôr na mesma frase Carpini e Zubeldia, tá? E evidentemente que trazer o Zubeldia não significa que vai dar certo, mas não dá pra comparar um com o outro, né? Aí olha só isso aqui, o André Plihal comentou sobre essa análise da diretoria, né? Ó, se os caras pensam assim, o São Paulo realmente caminha pro pior. Zubeldia está muito à frente do Carpini, com todo respeito. É esdrúxula a comparação de Carpini com Zubeldia. O técnico argentino, ele é técnico desde 2008 e caminha para 16 anos de carreira. Além do seu país, ele já trabalhou na Colômbia, no Paraguai, no México, na Espanha e no Equador. É atual campeão equatoriano e da Sul-Americana. Não custa pelo menos se informar. Cara, não dá pra comparar, pelo amor... Cara, assim, gente, vamos lá. Eu não entendo de futebol mais que ninguém. Cada um tem sua opinião. Agora, falar que o Carpini... que o Zubeldia é o Carpini argentino, querendo colocar os dois na mesma prateleira, não dá pra comparar, gente, pelo amor de Deus. Quem que falou um negócio desse, será? Que foi o Belmonte, o Casares, porque não é possível, né? Não dá pra comparar. E eu não tô falando que o Zubeldia vai chegar aqui, vai ganhar tudo, vai fazer um grande trabalho. O cara pode chegar aqui e fazer um trabalho pior que o Carpini, se é que é possível, né? Ou do mesmo nível do Carpini, não dá pra ganhar nada, é uma aposta também. Mas falar que o cara é um Carpini argentino não tem condição nenhuma. Condição nenhuma, tem nenhum cabimento, tá? Nenhum cabimento aí. Aí vamos lá falar sobre o Rafa Benítez, tá? Ontem, depois do jogo do São Paulo, contra o Flamengo, que São Paulo perdeu, o Gabriel Sá trouxe a seguinte informação, ó. O nome mais forte nos bastidores do São Paulo para o novo técnico é do espanhol Rafa Benítez, negócio sendo intermediado com a ajuda de Juliano Bertolucci. Partes estão confiantes em um desfecho positivo. Conversas iniciaram no domingo, tá? Então o Gabriel Sá trouxe a informação aí de que o São Paulo, né, tava aí conversando, negociando com o Rafa Benítez. Gabriel, Rafa Benítez, aquele que perdeu o Mundial pro São Paulo quando ele tava no Liverpool? Ele mesmo. Gabriel, aquele que perdeu o Mundial pro Corinthians quando tava no Chelsea? Ele mesmo. Esse rapaz, ele mesmo. Esse rapaz também que já criticou o Rames Rodrigues quando tava no Everton, tá? Ele mesmo. Bom? Ele que saiu do Real Madrid e o técnico seguinte ganhou 3 Champions seguidos, que foi o Zidane. É esse mesmo aí, o Rafa Benítez. Cara, pra mim não faz o menor sentido o Rafa Benítez. Pra mim é um negócio completamente aleatório. O que acontece? O André Plihal postou o seguinte, ó. O André Plihal, que é super bem informado sobre o São Paulo, o Gabriel também, né, evidentemente. Jamais irei duvidar de nenhuma informação de colega de profissão, cada um com a sua. O que eu apurei sobre o Rafa Benítez não tem fundamento. Não será técnico do São Paulo, que informou aí o André Plihal. Aí, outra fonte, o Eduardo Deconto do portal Trivela. O que eu apurei sobre o Rafa Benítez no São Paulo é que não tem negociação em andamento. Ouvi até que não se falou o nome dele nem de brincadeira. Foi o que postou aí o Eduardo Deconto. Aí o André Plihal, né? O André Plihal, o Eduardo Deconto. Quem mais? O Marcelo Bacelos da Gazeta.
o Arnaldo Ribeiro, todos eles aí falaram e cravaram que o Rafa Benítez não vai ser técnico do São Paulo. Gabriel, então o Gabriel Sá tá mentindo, tá inventando? Não, muito pelo contrário. Gabriel Sá é super bem informado sobre o São Paulo, até porque se ele não fosse bem informado e não tivesse credibilidade, eu e todo mundo falava sobre essa informação que ele trouxe, porque ele é um cara relevante aí. Assim, alguém pode ter soltado essa informação pro Gabriel, né? Ter jogado lá, pro Gabriel jogar na internet e a torcida ver a reação sobre o Rafa Benítez. Isso acontece muito na gestão do Casares e acontecia muito na gestão do Leco. Pô, joga o nome aí e vê a reação da galera. Isso acontece, não significa que o Gabriel tá inventando, tá mentindo, muito pelo contrário, tá? Não acredito que o Gabriel ia inventar algo, né? Jamais. Até porque ele tem muita credibilidade. Tem muita credibilidade, ele é um baita jornalista, né? Então, pode ter jogado assim só para ver a reação da torcida. Por isso que a gente vem aqui e traz 2 pontos. Tá? O Gabriel Sá trouxe a informação e outro jornalista trouxeram que ele não vai ser o técnico, tá? Sim, bom, importante. Isso aí. E, cara, gente, convenhamos. Gabriel, o cara foi campeão de Champions. Cara, qual foi o último trabalho bom do Rafa Benítez? Fala pra mim qual foi o último trabalho bom do Rafa Benítez. O cara é espanhol. A gente comentou sobre vários técnicos do São Paulo que o São Paulo estava de olho e que não queria vir para o Brasil porque estava de olho na janela europeia do meio do ano. Por que o Rafa Benítez não está esperando na janela do meio do ano e quer vir para o Brasil? O cara é espanhol, já treinou Chelsea, Liverpool, Real Madrid, né? É porque não tem mercado lá. Mas não vou nem me estender muito isso aqui porque, né, quase todo mundo já trouxe aí de que ele não vai ser o técnico, então nem vale a pena se estender. Bom, não, também acho bizarro, também nada a ver, o cara é espanhol. Até o cara chegar aqui, conhecer o Brasileirão, os adversários, o elenco do São Paulo, nossa senhora, pra mim não faz o menor sentido, um negócio completamente aleatório aí, e sempre bom lembrar, né, não tô falando que o Gabriel Sá inventou notícia não, tá, pelo amor de Deus, só pra deixar claro isso aí, né, pô, alguém lá do São Paulo passou pra ele, e ele como jornalista que ele é, ele pega e traz a informação, o trabalho do Gabriel Sá, ele fez, né, enfim, vamos lá, aí rapaziada, o que acontece, olha só. Ontem, tá? Aí também, bem perto de começar o jogo contra o Flamengo, a Priscila Ciorães, que cobre o São Paulo na TNT Esportes, trouxe a seguinte informação. O São Paulo se reuniu virtualmente com Diego Alonso, Carlos Carvalhal e o Domenech, tá? O Domenech, ele mesmo que ele era auxiliar do Guardiola, né? Foi lá pro Flamengo, foi um fiasco no Flamengo, horrível, os caras não gostam de ver ele nem pintar de olho lá no Flamengo, então, segundo a Priscila Ciorães, São Paulo teve reunião virtual com esses 3 técnicos. Assim, o Domenech pra mim também faz o menor sentido, tá? Não tem gabarito. Aí foi auxiliar do Guardiola. Auxiliar, velho, tem que ter técnico, né? Legal ele ser auxiliar e ter sido auxiliar do Guardiola, mas e aí? Quantos trabalhos bons ele tem na carreira? Quantos títulos? O que é que credenciar ser técnico do São Paulo? Também acho que não é uma boa ideia aí não. O Diego Alonso também não acho uma boa. O Carvalhal é bom, mas tem aquela questão do europeu. Até o cara chegar aqui, conhecer o elenco, conhecer tudo, irmão. Até o cara ter uma noção do que, como é que é o calendário, o funcionamento aqui do Brasil. Aí, mano, a temporada já pode ter ido pro saco, né? Carvalhal é bom. Aí tem informação que o André Hernan trouxe. Que o Diego Alonso e o Carvalhal estão esperando a jornada do meio do ano na Europa. Que não querem vir pra América, né? Tem esse ponto que é importante. Aí o que acontece? Só reforçar aqui uma coisa. O Carvalhal, por exemplo, que eu falei que ele é bom técnico, eu acho qualquer técnico europeu, ele é mais arriscado do que um brasileiro e um sul-americano. Por quê, Gabriel? Porque, como eu falei, tu pega o Diego Alonso, é que o Diego Alonso é uruguaio, ele tem uma noção maior. Ainda mais tu pega, por exemplo, o Carvalhal. Aí, o Rui Vitória, né, que não deve vir, o André também falou que ele quer ficar na Europa. Esses caras, o europeu, Pedro Martins, pode colocar na conta também, esses caras, mas tem esses caras chegar aqui, conhecer o elenco do São Paulo, ter uma noção do elenco do São Paulo, conhecer os adversários do São Paulo, conhecer o que é um clássico contra o Corinthians, contra o Palmeiras, entender o calendário do Brasil, do futebol brasileiro, né? O cara saber que, porra, ele tá jogando com Fortaleza sábado, aí depois tem que ir pro Rio com o Flamengo. Aí depois tu viaja pra Goiânia para jogar contra o Atlético Goianiense. Depois de 2, 3 dias tu tem que estar em Guayaquil para jogar contra o Barcelona. Depois tu volta para São Paulo para pegar o Palmeiras. Depois de 2 dias tu tem que estar lá no Pará para enfrentar o Águia de Marabá. É uma loucura, irmão. Até um técnico entender isso aí é complicado. Até o cara entender isso aí, a temporada pode ter que empurrá-lo já, né? E quando você traz um técnico aí, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo dos Beldia, porque ele tá livre no mercado, tá? Mas como eu falei, né? Ele não é nem um gênio, né? Que se vir vai dar certo. É que ele tá livre no mercado, ele é um bom exemplo. O Zubeldia, o Milito, quando tava livre no mercado, não vem agora, tá no Galo, só é um exemplo.
Esses caras, velho, eles conhecem o São Paulo, o Flamengo, o Corinthians, conhecem a Copa Libertadores. Esses caras têm uma noção maior, uma intimidade maior do que é o futebol sul-americano, o que é o futebol brasileiro, né? O Milito estava no Argentino Júnior jogando Libertadores contra o Corinthians há 1 ano atrás, 2 anos atrás, né? Tava no grupo do Corinthians quando o Corinthians foi eliminado. Ano passado, eu acho, sei lá, 1, 2 anos, né? Agora, tem pouco tempo. Zubeldia ganhou a Sul-Americana enfrentando o São Paulo, né? Foi campeão contra o Fortaleza na frente. Esses caras sabem o que é o Brasil, conhecem. Até o europeu vinho, né? E esses caras, cara, o Milito que não vai vir, né, que já tá empregado, o Zubeldia não significa que esses caras vão dar certo, mas todos são apostas. Mas eu acho que a aposta num cara desse sul-americano, que tem um conhecimento já maior, tu diminui o risco, né? O risco de dar certo é maior porque já tem um conhecimento, né? Essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, não sei, deixa aí embaixo o que você acha. A gente respeita a opinião de todo mundo, porque aqui é um canal democrático. Beleza, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.